Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Cursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e hoje a gente está aqui para discutir um assunto, uma temática super importante aqui no seu planejamento, no seu curso. A gente vai falar sobre nazifascismo. Olha só, um tema importantíssimo até para a gente compreender alguns dos fatores principais que acabaram conduzindo o mundo a uma guerra extremamente trágica, mais do que a que havia acontecido 20 anos antes, a Primeira Guerra Mundial. O nazifascismo conduziu a guerra, conduziu a Segunda Guerra Mundial, conduziu o mundo a um evento mais trágico ainda. Então esse tema a gente vai estudar na aula de hoje. A gente vai entender quais foram as circunstâncias históricas que contribuíram, que acabaram ajudando no soerguimento desses regimes extremamente totalitários em vários países da Europa. Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, e acabaram criando as condições fundamentais para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, isso lá no ano de 1939. Mas, pessoal, para que a gente possa compreender o que foi o nazifascismo, o que foram esses regimes totalitários, a gente tem que entender o contexto histórico. Ora, isso é de importância fundamental. Qual é o contexto histórico? É do período entre guerras. O que vem a ser o período entre guerras? É justamente o contexto histórico entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918. Beleza. Então, o período que vai de 1919 até 1939, portanto, período de 20 anos, é chamado de período entre guerras. Durante o período entre guerras, pessoal, ocorrem fatos importantíssimos. Nós podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial é um prolongamento da Primeira Guerra Mundial. As antigas rivalidades, os ódios existentes na Europa não foram sepultados definitivamente em 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, não. Esses ódios continuaram. Podemos dizer que eles cresceram, ficaram mais volumosos, mais influentes ainda, fazendo surgir regimes ultranacionalistas, regimes totalitários em vários países da Europa. Portanto, o que a gente tem nessa conjuntura? 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial e o consequente desgaste econômico decorrente da Primeira Guerra Mundial. A Europa foi basicamente o palco da Primeira Guerra. Então, os principais combates travados na Primeira Guerra Mundial aconteceram no Velho Mundo, aconteceram na Europa. Portanto, ao final da Primeira Guerra Mundial, é claro que a Europa estava arrasada. Boa parte de seu poderio econômico estava abalado, pessoal. O parque industrial europeu semi-paralisado, em razão dos esforços empreendidos durante os 4 sangrentos anos de guerra. A Europa deixa de ser, basicamente, o centro do mundo, o principal centro econômico mundial. Há um declínio econômico da Europa, porque nesse contexto, quem é que vai ter uma grande ascensão econômica? São os Estados Unidos da América. Então, nós temos aqui um sucesso econômico dos Estados Unidos, um progresso econômico
norte-americano. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, em 1917, como um país devedor da Europa. Porém, os Estados Unidos deixam a Primeira Guerra Mundial como grandes vitoriosos, são os grandes vencedores da Primeira Grande Guerra e tornam-se a principal potência capitalista. Os Estados Unidos vão fornecer financiamento para a reconstrução econômica da Europa. Os Estados Unidos passam a viver a fase do chamado American Way of Life, padrão de vida americano, consumismo. Os Estados Unidos vão ter anos de grande prosperidade econômica. Mas a Europa, pessoal, a Europa abalada pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, com acentuação dos problemas socioeconômicos, inflação, desemprego, descrença no futuro, descrença no próprio Estado liberal europeu. O contexto não era nem um pouco favorável. No final da década de 1920, no ano de 1929, para sermos mais exatos ainda, ocorre o crash da Bolsa de Valores de Nova York, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que mergulha inicialmente os Estados Unidos e, por extensão, todos os países capitalistas do mundo, abalados pela chamada Grande Depressão. A Grande Depressão foi a crise decorrente da quebra da Bolsa de Nova York. Portanto, o início dos anos 30 são marcados por inflação elevada, desemprego, uma série de carências, uma série de problemas sociais que os europeus tiveram que lidar. Os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos são o epicentro da crise de 29. Mas essa crise acaba numa espécie de reação em cadeia, atingindo todas as economias capitalistas do mundo. A Europa, nesse contexto também, viveu o enfraquecimento de seu poder colonial, explorando territórios na África, na Ásia. Esse poderio imperialista europeu foi seriamente abalado por conta dos efeitos nefastos da Primeira Guerra Mundial, das dívidas enormes que os países europeus tiveram decorrentes da Primeira Guerra Mundial. Essa fase também ocorre um acirramento dos nacionalismos. Essa política nacionalista, que já tinha uma grande força no início do século XX, nos anos que antecederam a ocorrência da Primeira Guerra, tem agora um processo de revigoramento, de acirramento dessa política nacionalista xenófoba, pessoal. Olha o que mais temos aí. Tensão ideológica, uma polarização ideológica. É evidente que nesse contexto de crise econômica, da própria desesperança em relação aos regimes democráticos, ao Estado liberal, surgissem posturas políticas antagônicas. Nesse momento de crise, pessoal, vão surgir e vão crescer partidos de esquerda, ou seja, partidos comunistas, que vão apresentar-se como a solução para essa crise, para essas demandas sociais que eram tão prementes naquele momento, em vários países europeus, só que aparecem também partidos de direita, apresentando doutrinas também totalitárias e se demonstrando como a solução para a superação daquele quadro caótico vivenciado por várias nações europeias. Há nessa época uma crítica muito grande, uma crítica contumaz ao modelo político democrático. Surgem várias vozes defensoras aí
do estabelecimento de um Estado ditatorial, de um Estado totalitário que regulasse a economia, a sociedade com mãos de ferro, que assumisse as regras, o controle político, econômico e social do país como forma de superação dessas crises. Defendendo, olha só, Estado centralizador, defendendo um Estado ultranacionalista e autoritário, pessoal. Perceba que o contexto do período entre guerras, marcado por essas constantes crises e pelo antagonismo de um lado à direita, incentivando os partidos fascistas, de outro à esquerda, incentivando os partidos comunistas, levaram a essa questão extremamente caótica que nós assistimos no período que antecede a eclosão da Segunda Guerra Mundial. É nessa fase aí que vão crescer os partidos de direita, pessoal, extrema direita, que é os chamados regimes totalitários. Os regimes totalitários. No caso aí, o nazismo na Alemanha, e aqui, olha ele aí, esse aqui é o Mussolini, pessoal. Muito bem, aqui é o fascismo na Itália. Pessoal, durante o período entre guerras, nós tivemos vários regimes totalitários que se estabeleceram na Europa. É preciso mencionar que, na União Soviética, ocorreu o estabelecimento de um totalitarismo também, tendo à frente o presidente do país, Joseph Stalin. Foi um regime autoritário, um regime ditatorial terrível que se estabeleceu ali nos anos 20, na União Soviética. É um totalitarismo de extrema esquerda. Na Europa Ocidental, por sua vez, nós tivemos durante o período entre guerras o soerguimento, ou seja, a ascensão política de regimes totalitários de extrema direita, que são justamente o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Mussolini, que ascendeu ao poder na Itália em 1922, tornando-se o Duce, o chefe. Na Alemanha, 1933, assinala a chegada dos nazistas ao poder, com Adolf Hitler, que posteriormente se transformaria no Führer, o líder, o pai do nazismo na Alemanha. Porém, é preciso dizer que outros países também nesse contexto europeu adotaram práticas fascistas. Nós podemos mencionar Portugal, com o regime de Antônio Salazar, e a Espanha, com o regime fascista, a falange no controle político da Espanha, com o governo do general Francisco Franco. Vamos entender então como é que aconteceu a ascensão do fascismo na Itália. Eis aí Benito Mussolini, o grande líder do Partido Fascista Italiano. Bom, como antecedentes importantes para se compreender a chegada dos fascistas ao poder da Itália, a gente tem que analisar a crise decorrente da Primeira Guerra Mundial naquele país. A Itália, que participou da Primeira Guerra Mundial, apoiando a Tríplice Entente, você se lembra que a Itália inicialmente tinha um acordo político com a Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e a Áustria-Hungria. Acontece, porém, que a Itália acabou trocando de lado. Quando começou a guerra, a Itália troca de lado. Em 1915, a Itália ingressa na Tríplice Entente. Por que a Itália mudou de lado na Primeira Guerra Mundial?
porque a Inglaterra e a França ofereceram colônias, ofereceram territórios austríacos aos italianos, caso estes apoiassem a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. E a Itália assim o fez, pessoal. A Itália mobilizou um gigantesco exército, gastou muita grana na Primeira Guerra Mundial e no final do processo não recebeu as recompensas territoriais que haviam sido prometidas pelos países da Entente. Então isso faz o país mergulhar numa crise. A Itália, que vivia uma monarquia do tipo parlamentar, como decorrência dessa não recompensação na Primeira Guerra Mundial, a Itália acabou acumulando pesadas dívidas, o que por sua vez levou o país à bancarrota, aumentou de maneira exponencial o número de pessoas desempregadas na Itália, a inflação elevadíssima, a situação econômica e social do país não era nem um pouco agradável. E dentro desse contexto, crise econômica, desemprego, inflação, descrédito no governo, os partidos de oposição começam a ganhar corpo, começam a ter um grande crescimento eleitoral. Isso vai acontecer com o Partido Comunista Italiano, que começa a ganhar várias cadeiras no legislativo daquele país. Só que ao mesmo tempo em que a esquerda crescia, os partidos ditos socialistas começam a crescer na Itália, justamente aproveitando esse campo fértil que era a situação caótica da economia e da sociedade italiana naquele contexto histórico, os partidos de direita também começam a se organizar. Em 1919, lá na Itália, portanto, um ano depois do término da Primeira Guerra Mundial, surge uma milícia paramilitar chamada Faccio di Combattimento, que era liderada justamente por este distinto cidadão que aparece aqui na tela, o Benito Mussolini, pessoal. Esse grupo começava a perseguir elementos da esquerda italiana. Socialistas, social-democratas, anarquistas começam a ser perseguidos. Este grupo começa a fazer atos de violência contra a esquerda italiana. Surgem daí os famosos camisas negras de Mussolini. Camisas negras. Negro simbolizando o luto pela Itália, que empreendeu uma força muito grande, uma extrema força na Primeira Guerra Mundial e não conseguiu colher os frutos desejados, fazendo com que o país mergulhasse numa profunda crise. Então aí, olha só, surgindo um grupo de extrema-direita, os camisas negras, que vão passar a defender a bandeira do fascismo. A bandeira do governo autoritário, unipartidário, um governo que censurasse os meios de comunicação, que controlasse a classe operária no país. Diante do crescimento eleitoral dos socialistas, os grupos das elites italianas começam a apoiar e a financiar os grupos de direita. Portanto, o Faccio di Combattimento, os camisas negras de Mussolini, começam a ser patrocinados pela alta burguesia italiana. No ano seguinte, surge o Partido Fascista. Bom, como é que o fascismo chegou ao poder na Itália? Como é que foi a ascensão do fascismo? É isso que a gente vai falar agora. Vamos tentar entender como é que Mussolini e seus
Camisas negras, eis aqui o Mussolini, se transformou no grande ditador italiano. É nesse contexto histórico que tudo acontece, pessoal. No contexto histórico do período entre guerras. Em razão do fracasso da campanha expansionista italiana, a Itália não conseguiu as recompensas territoriais prometidas na Primeira Guerra Mundial. O país mergulhou em crise econômica, desemprego, inflação, estagnação da sua economia. Isso acaba levando o país a uma grande instabilidade política, ao descrédito por parte da sociedade italiana de que o governo liberal da monarquia parlamentar daquele país tivesse força suficiente para arrancar o país ali do fundo do poço, que pudesse conduzir a Itália novamente nos trilhos do progresso, superando aqueles anos terríveis de crise econômica, de instabilidade social, de instabilidade política. Os camisas negras fazem uma manifestação no dia 28 de outubro de 1922, a famosa Marcha sobre Roma, na qual os fascistas vão exigir do rei da Itália a colocação de Mussolini no comando político do país como primeiro-ministro. E o rei acaba cedendo às pretensões dos fascistas e Mussolini torna-se primeiro-ministro da Itália. Esta é a ascensão política do Partido Fascista na Itália. 1922, com a famosa Marcha sobre Roma. Em 1927, já com os fascistas no poder, Mussolini aprova a Carta del Lavoro. O que foi a Carta del Lavoro? Um conjunto de leis trabalhistas baseadas no chamado corporativismo. Ou seja, a Carta del Lavoro foi estabelecida por Benito Mussolini em 1927, garantindo alguns direitos trabalhistas para a classe operária na Itália. O objetivo era controlar a massa de trabalhadores italianos, impedindo a ação de grupos da chamada esquerda, do Partido Comunista, junto à questão operária. A postura adotada pelo Estado fascista italiano era do corporativismo, ou seja, o Estado se apresentava como um intermediador das questões trabalhistas, para se evitar a chamada disputa de classes ou luta de classes. O Estado se apresentava como uma espécie de árbitro, uma espécie de juiz dessas questões trabalhistas. De um lado, o capital, representado pelos patrões, e de outro, o trabalho, representado pelos operários. Então o Estado se colocava no meio como intermediador desse conflito, através da aprovação dessas leis trabalhistas, a Carta del Lavoro de Mussolini, el Duce italiano. A Carta del Lavoro, pessoal, serviu de influência para a aprovação da CLT no Brasil. Getúlio Vargas vai se basear na Carta del Lavoro de Mussolini para implantar em 1943 no Brasil a famosa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O governo de Vargas, aquela fase ditatorial que a gente estudou aqui no curso,
De 1937 a 1945, vigorou o Estado Novo. É uma fase ditatorial da era Vargas. Tem algumas características fascistas, mas nós não podemos dizer que Vargas empreendeu um totalitarismo fascista no Brasil, perfeito? Tem vários aspectos da política Estado novista no Brasil, nesse contexto, que eram inspiradas em práticas fascistas. Bom, mas voltando aqui para a Itália, Belo, vamos continuar o nosso estudo sobre o fascismo italiano. No ano de 1929, foi assinado o famoso Tratado de Latrão. Esse Tratado de Latrão, pessoal, foi estabelecido entre o Estado italiano com o Papa, com a autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Pio XI. Então, olha só, o Tratado de Latrão foi um acordo entre o governo fascista italiano e a Igreja Católica, representada aqui pelo Papa. Através do Tratado de Latrão, foi criado o Estado do Vaticano. Você sabe que Roma é a sede mundial da Igreja Católica, não é? Que o Vaticano fica dentro da cidade de Roma. Pois bem, a Itália havia sido unificada em 1870 e o Papa se sentia cativo do governo italiano, porque o centro da Igreja Católica era Roma. Em 1929, Mussolini vai aparar essas arestas. De que maneira? Criando o Estado do Vaticano, que fica dentro da cidade de Roma. Qual era o objetivo de Mussolini? O objetivo era garantir o apoio da Igreja Católica ao regime fascista italiano. Não é à toa que Mussolini colocou aí a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. É porque vai firmar essa parceria com a Igreja Católica Apostólica Romana, firmado aí depois da assinatura desse tratado, o Tratado de Latrão. Vale dizer que durante o período de vigência do regime fascista na Itália, os elementos que eram contrários à política de Mussolini foram perseguidos. Prisões, expurgos, tortura, morte, perseguição política aos opositores do fascismo italiano. A exemplo dos comunistas. Os comunistas acabaram se tornando o principal alvo da perseguição por parte do governo fascista de Mussolini, pessoal. A exemplo do deputado Matteotti, que foi assassinado porque apresentou discursos contra Mussolini, contra o autoritarismo fascista, apresentando provas desse autoritarismo, dessa perseguição política. E é o que acontece? Matteotti foi assassinado pelos fascistas. Então, os grupos que eram opositores a esse regime totalitário eram perseguidos. No governo Mussolini também, a Itália tenta retomar a política imperialista. Em 1936 ocorre a invasão da Etiópia pelo exército italiano. Vamos colocar então agora aqui, pessoal, as características gerais do fascismo. O fascismo é, por si só, um movimento político de massas que teve a adesão de diversos grupos sociais. É preciso destacar isso, pessoal, que o fascismo contou com o apoio de vários segmentos sociais. Você já percebeu que no início do Partido Fascista, ele teve o apoio da burguesia. Depois teve o apoio da Igreja Católica, firmado pelo Tratado de Latrão de 1929. Depois teve o quê, pessoal?
teve apoio de classes médias também. E podemos dizer até alguns setores das camadas populares também apoiaram o fascismo. Não é à toa que era um movimento político de massas, que vai conseguir ter o apoio, ter a adesão de vários segmentos da sociedade italiana. Era um movimento, um regime político antiliberal, antidemocrático e antimarxista. Isso já ficou bem claro para você na nossa aula, que o fascismo era um regime antiliberal, vai ter uma grande intervenção do Estado na economia, a liberdade individual vai ser restrita, haverá censura aos meios de comunicação, haverá perseguição política. É um grupo antimarxista, é contra os comunistas. Então os comunistas vão ser perseguidos. Você viu o que aconteceu com o deputado Matteotti, um deputado comunista? E era antidemocrático também. Ora, é um regime ditatorial, isso fica bem claro. Mussolini defendia uma política regeneradora, ou seja, fazer com que a Itália voltasse a ser grande, que a Itália voltasse a ter um poderio, a ser reconhecida na Europa como uma grande potência. Veja outra característica fundamental. A política fascista vai apresentar uma mescla de elementos, pessoal. Vai buscar no passado glorioso características fundamentais para promover o nacionalismo, para promover a herança de uma Itália gloriosa. Um passado idealizado, pessoal, um passado glorioso do velho Império Romano. No caso do nazismo, vai se buscar esse passado glorioso no Sacro Império Romano Germânico. Vai se investir com o apoio do Estado no desenvolvimento industrial, modernizando essa atividade. Perceba que o nazifascismo tinha esse objetivo de buscar valores importantes do passado de glórias que teve o Império Romano, que teve o Sacro Império Romano Germânico, para justificar, olha, nós já fomos muito grande no passado, podemos reconstruir essa nação, podemos ser respeitados e temidos pelo mundo todo. Temos esse destino. Então é dessa maneira que Benito Mussolini, que Adolf Hitler foram construindo a estrutura política, respectivamente, do fascismo italiano e do nazismo na Alemanha. É dessa maneira que eles vão gradativamente matando a liberdade, matando a democracia, em nome da construção de um Estado totalitário, onde tudo exista para o Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Esse é o totalitarismo nazifascista. Política de concepção totalitária, pessoal. É a proposta de realizar a integração do indivíduo com as massas. O indivíduo vai se realizar com a realização do Estado. O Estado está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a satisfação do Estado, a realização do Estado, o progresso estatal. O indivíduo não. O indivíduo tem a sua realização na realização do Estado. O fascismo e o nazismo também, pessoal, defendem o unipartidarismo com forte aparato policial. Ou seja, só vai existir um partido. O partido fascista na Itália e o partido nazista na Alemanha. Então essa é uma ideologia de partido único, pessoal. O que a gente chama de unipartidarismo.
partidarismo. Só se admite um partido, só o partido de apoio ao governo. Temos também uma organização corporativa da economia. Esses dois regimes investiram no intervencionismo estatal. O Estado controlando a economia. Mais uma característica: propaganda oficial e culto ao líder. Olha só. Os regimes fascistas investiram pesado na propaganda, pessoal. Não é à toa que o Ministério da Propaganda era tão importante, tanto no fascismo quanto no nazismo. Para promover o quê, pessoal? Além de fazer censura aos meios de comunicação, construir uma imagem positiva do regime, promovendo o culto à personalidade do líder. No caso italiano, Mussolini, o Duce. No caso alemão, Hitler, o Führer. Beleza? Política externa, pessoal, expansionista e imperialista. Ou seja, uma política externa belicosa. Olha só, a indústria bélica vai ganhar grande destaque nesses regimes. Investimento na indústria bélica. Preocupação com a política expansionista, com a política imperialista. Não é à toa que esses países, a Itália e também a Alemanha, promoveram anexações territoriais, justamente por causa disso, para promover essa política de expansionismo. Recuperação do poder nacional e glorioso. Aquele, pessoal, passado glorioso da Itália qual era? Do Império Romano. Quando você pensa no Império Romano, você lembra do quê? Das anexações, das guerras que os imperadores moveram, das conquistas territoriais. Quando a gente pensa no Sacro Império Romano Germânico, a gente pensa no quê? Conquistas territoriais também. Então, recuperação do poder nacional glorioso para esses países. Então foi dessa maneira aí que o fascismo ascendeu ao poder na Itália, em 1922, a marcha sobre Roma com Benito Mussolini. E Hitler? Como é que Hitler conseguiu fazer a sua escalada ao poder na Alemanha? Bem, é isso que a gente vai falar a partir de agora. Começando analisando esta charge que eu coloco aqui para vocês, pessoal. Na charge tem um cavalinho aqui que está conduzindo uma carroça. Você vê que o cavalinho está todo arrebentado aqui, não consegue mais carregar esta imensa carga, que são as indenizações ilimitadas. A Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial. Teve o Tratado de Versalhes, que literalmente ferrou a Alemanha. Tinha que pagar uma indenização pesadíssima, de 32 bilhões de dólares. Indenização impagável. O país quebrou. O cavalinho não conseguiu carregar todo esse peso. O fardo era pesado demais. A República de Weimar, o governo liberal alemão, que surgiu no pós-Primeira Guerra Mundial, não conseguiu solucionar todas as crises econômicas e sociais que o país enfrentou. Olha só, gente, antecedentes importantes da escalada nazista. Derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Assinatura em 1919 do Tratado de Versalhes, que responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, fez com que o país perdesse todas as suas colônias, fosse obrigada a devolver para a França
os territórios da Alsácia e Lorena, reduzisse o poderio bélico alemão, restringindo a sua frota naval, restringindo a aeronáutica daquele país, limitando o contingente militar a apenas 100 mil soldados e fazendo com que a Alemanha tivesse que pagar uma dívida astronômica. Ou seja, o Tratado de Versalhes, que fez com que a Alemanha perdesse territórios, com que a Alemanha se endividasse enormemente, acabou por ocasionar a própria falência do Estado alemão, pessoal. A República de Weimar, que foi instalada logo após a Primeira Guerra Mundial, um governo de tendência social-democrata, não conseguiu contornar todos aqueles sintomas extremamente prejudiciais que o país acabou conhecendo. De ausência de crescimento econômico, inflação, desemprego, colapso total da economia da Alemanha. Essa crise econômica terrível que aconteceu no país. É justamente por conta desses episódios que surge no período pós-Primeira Guerra Mundial o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ou trocando em miúdos, o Partido Nazista. Vamos entender de que maneira que Adolf Hitler conseguiu ascender ao poder político na Alemanha. Pessoal, no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, há um crescimento de grupos de esquerda lá na Alemanha. O Partido Comunista Alemão começa a crescer por causa do próprio contexto histórico do país, de intensa crise econômica. Ao mesmo tempo, surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, vulgo Partido Nazista, tendo na figura de Adolf Hitler, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, a sua figura mais proeminente, a sua figura mais exponencial. Em 1923, Hitler tentou dar um golpe de Estado. Um golpe de Estado que, a bem da verdade, foi fracassado. É o chamado Putsch de Munique, ou golpe da cervejaria, que acabou não sendo bem exitoso. E Hitler foi preso. No período em que Hitler ficou preso, ele desenvolveu a sua ideologia nazista. Entenda, o nazismo é um tipo de fascismo, perfeito? O nazismo vai beber muito na fonte do fascismo. Terá algumas características específicas, a bem da verdade, mas a sua essência é no totalitarismo fascista. O livro Mein Kampf, Minha Luta, Hitler escreve enquanto esteve preso, por conta desse fracassado golpe de Estado desferido em 1923. Acontece, pessoal, que na década de 20, no início da década de 20, acontece uma crise econômica violentíssima na Alemanha. O fator gerador dessa crise foi a incapacidade do Estado alemão, representado pela República de Weimar, de conseguir continuar pagando as pesadíssimas indenizações de guerra. Então, mesmo antes da crise de 29, lá em 23, já teve uma crise econômica terrível na Alemanha, com hiperinflação, com hiperdesvalorização do marco, que era a moeda oficial do país.
Então é nesse contexto que nós temos a expansão das ideias nazistas. Tanto é que o Hitler tenta um golpe de Estado, que foi fracassado, é verdade. Mas, pouco tempo depois, em 1929, há uma nova fase de crescimento do Partido Nacional dos Trabalhadores, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista. Há um crescimento e os nazistas conseguem várias cadeiras no parlamento alemão. Perceba que nesse contexto de muita crise econômica, de uma verdadeira desesperança em relação ao Estado liberal, muita gente começa a apostar suas fichas que só um governo totalitário, só um governo que se paute pelo autoritarismo seria capaz de retirar a Alemanha do fundo do poço. É justamente nesse ínterim que acontece o grande crescimento do Partido Nazista. E aí, no ano de 1933, vamos até colocar essa data importante aqui na nossa lousa. 1933, o presidente Hindenburg vai conceder a Adolf Hitler o cargo de primeiro-ministro alemão. Portanto, Hitler, em 1933, torna-se chanceler da Alemanha, a convite do próprio presidente Hindenburg. E aí, pessoal, os nazistas, para retirar os comunistas do caminho, porque existiam alguns políticos comunistas no Reichstag, que era o nome que se dava para o parlamento alemão, promoveram aí o incêndio do parlamento alemão, o incêndio do Reichstag, e colocaram a culpa nos comunistas. Nesse mesmo ano, 1933, o presidente alemão, Hindenburg, morreu. E aí Hitler acabou tendo, ao mesmo tempo, o cargo de chanceler da Alemanha, que ele já possuía, e englobou, anexou também o cargo de presidente, tornando-se, então, o Führer Adolf Hitler, inaugurando o chamado Terceiro Reich. O que é o Terceiro Reich? Seria o Terceiro Império, pessoal. Um império que governaria o mundo, que segundo Adolf Hitler, seria um império que duraria 1000 anos. Terceiro Reich, inaugurado por Adolf Hitler, buscando aí nesse passado glorioso, pessoal. O primeiro Reich seria o Sacro Império Romano Germânico. O segundo Reich seria a Alemanha, depois de sua unificação, ali no período de 1871 a 1919, o período em que vigorou o Império Alemão. E agora o Terceiro Reich com Hitler, a partir de 1933. Vejamos então algumas das principais características da doutrina nazista, pessoal. Tá aqui, ó. Expansionismo territorial, militarismo. Hitler defendia a necessidade da construção do chamado Estado, o espaço vital. O que seria esse espaço vital? O território no qual iria se desenvolver o Estado alemão. Para construir esse espaço vital e restabelecer essa grandiosidade da Alemanha, era necessário o expansionismo, ou seja, a ocupação territorial de outros países, a invasão, a incorporação de novos territórios, o incentivo ao militarismo, serviço militar obrigatório, produção de armas, aqui o incentivo à indústria bélica no país. Mais canhão, menos manteiga. Vamos investir pesado na indústria bélica. É o que pregava Hitler.
Outra característica aqui, pessoal, antiliberalismo. Antiliberalismo, ou seja, contra as liberdades democráticas, contra a liberdade política, o liberalismo político, contra o liberalismo econômico. O Estado assume o controle da economia. Totalitarismo, pessoal. O interesse do Estado vem em primeiro lugar. É o que eu falei agora há pouco, no caso do fascismo italiano. Totalitarismo. Tudo pelo Estado. Nada contra o Estado, nada fora do Estado. O totalitarismo nazi-fascista. Anticomunismo, olha outra característica também importante do nazismo aqui com Adolf Hitler, contra os comunistas. Antissemitismo, pessoal, olha só, essa é uma característica singular da doutrina nazista. O ódio, a aversão aos judeus, a perseguição que vai ser empreendida aos judeus, inicialmente na Alemanha e depois nos territórios ocupados pelos alemães. Arianismo, essa é outra característica, ou seja, a defesa da superioridade racial dos alemães. Hitler considerava os alemães a única raça pura, a única raça não degenerada. Logo, deveria esta raça, a raça ariana, governar o mundo. Corporativismo. O Estado também vai se apresentar como intermediador das questões trabalhistas. Culto à personalidade do líder. Não é à toa que o Ministério da Propaganda era uma das armas ideológicas fundamentais do nazismo, tendo à frente o ministro Joseph Goebbels, que pregava que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. A construção da imagem de Hitler como o Führer, o líder, o pai, o condutor da Alemanha, de novo no caminho do progresso, no caminho da realização como potência industrial, potência bélica. O culto à personalidade do líder. Aqui está ele. Você pode perceber que o nazismo vai se apropriar de uma série de símbolos. A cruz de ferro, a própria suástica, a águia, que era uma herança do Império Romano, o próprio cumprimento, Heil Hitler, uma forma de saudação ao líder, uma forma de culto à personalidade deste indivíduo, que era o líder da Alemanha nesse período. E também podemos listar ainda como uma característica fundamental da doutrina nazista, o nacionalismo. Eu diria mais, o ultranacionalismo, nacionalismo xenófobo. Então é dessa maneira, pessoal, que Hitler foi conseguindo a sua escalada em direção ao poder. Aproveitando-se do contexto histórico que facilitou a ascensão do partido nazista, e posteriormente, quando se tornou chefe da Alemanha, começou a fazer o rearmamento, começou a investir na indústria bélica, desrespeitou as cláusulas do Tratado de Versalhes, que proibiam a remilitarização da Alemanha, que proibiam o incentivo à indústria bélica. Tudo isso Hitler foi pisando por cima. Literalmente, o Hitler foi desrespeitando todas essas cláusulas estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, pessoal. E pasmem os senhores. Tudo isso diante de uma política extremamente tolerante da Liga das Nações.
A Liga das Nações foi um organismo criado justamente para impedir a ocorrência de uma nova guerra, como foi a guerra de 14 a 18. A Liga das Nações adotou uma postura extremamente tolerante, a chamada política do apaziguamento, permitindo Hitler promover esse rearmamento militar do país, promover anexações, marchar em direção a Danzig, depois anexar os Sudetos, depois anexar a Tchecoslováquia. E Inglaterra e França nada fizeram. Ou seja, acabaram assistindo quase que de braços cruzados a subida de Hitler, a ascensão do nazismo na Alemanha. Perfeito? Por quê, pessoal? Porque a Liga das Nações queria a todo custo impedir a ocorrência de uma nova guerra mundial. E também Inglaterra e França acreditavam que a existência de Hitler, um líder anticomunista na Alemanha, seria uma maneira de se criar uma espécie de cordão sanitário para impedir a expansão do socialismo pela Europa Ocidental. De certa maneira, eles vão apoiar essa escalada de Hitler. Só que não sabiam que Hitler era tão pretensioso quanto se demonstrou. Bem, a ideologia nazista, está aí o Hitler, as várias faces de Hitler, uma das personalidades mais famosas de todos os tempos. Olha só, Hitler e a sua ideologia pregavam a superioridade racial, aquilo que a gente já viu agora há pouco, chamado de arianismo, a superioridade da raça ariana. Então, olha só, ideologia nazista pregando superioridade racial, racismo. Então, seria a suposta superioridade da raça ariana, é o que Hitler pregava no seu livro Mein Kampf, ou seja, Minha Luta. Livro, inclusive, vai ser reeditado novamente, né? Olha só, Hitler pregava a superioridade da raça ariana. Branco, alemão, igual humanidade superior. Então, Hitler defendia a ideia de que a raça ariana, por ser a única pura, deveria governar o mundo, deveria comandar o mundo sobre as demais raças consideradas inferiores. Como resultados dessa ideologia ariana, tivemos a perseguição a todos os indivíduos considerados inferiores, etnias e grupos considerados inferiores e perigosos, a exemplo de judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, testemunhas de Jeová. Toda essa galera foi perseguida pelos nazistas. Essa intensa campanha racista que se empreendeu com o estabelecimento do totalitarismo, tendo Adolf Hitler como o grande chefe, promovendo inclusive o expansionismo militar, a anexação de vários territórios, o corredor polonês, o porto de Danzig, depois a anexação dos Sudetos, que eram áreas habitadas por população de origem germânica, depois a anexação de toda a Tchecoslováquia e, por último, a invasão da Polônia. A invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, marca o início da Segunda Guerra Mundial. Então, pouco a pouco, olha o que foi acontecendo, Hitler foi anexando territórios, foi promovendo esse seu expansionismo territorial, tentando aí transformar o mundo todo sob o domínio da raça ariana. Esse era o objetivo do Hitler, essa era a pretensão do nazismo, só que não conseguiu. O plano não saiu do jeito que o Hitler havia
concebido, não é mesmo, Hitler? Não foi bem assim que as coisas aconteceram. A solução final é outro aspecto importante para se entender essa doutrina nazista aí de perseguição aos grupos considerados inferiores ou considerados como perigosos. Esses aí que foram vítimas da perseguição nazista, como a gente mencionou, judeus, comunistas, anarquistas, quem mais? Quem mais foi perseguido? A perseguição de ciganos, perseguição de negros, de homossexuais, deficientes físicos e mentais. Toda essa galera aí era mandada para os campos de concentração. Inicialmente, os campos de concentração existiam só na Alemanha, mas depois, em todos os territórios ocupados pelos nazistas na Europa Ocidental, passaram a existir os campos de concentração e depois, já na Segunda Guerra Mundial, a existência dos campos de extermínio, pessoal. Auschwitz, Sobibor, Treblinka, extermínio dos elementos que pudessem manchar a pureza da raça ariana, pessoal. Como, por exemplo, judeus. Judeus como Anne Frank, que aparece aqui nesta imagem. Anne Frank era de família judaica, da Alemanha. Ela acabou, junto com sua família, migrando para a Holanda. Mas quando a Holanda foi ocupada pelos nazistas, a família de Anne Frank ficou escondida, morando num sótão, durante um certo período, até que foram presos pela polícia nazista. E Anne Frank foi mandada para um campo de concentração e depois num campo de extermínio, onde faleceu. E o livro que ela escreveu, na verdade, é um diário que ela escrevia, acabou se tornando um livro famosíssimo, que é o Diário de Anne Frank, que eu recomendo, um livro fantástico, vale a pena conferir. Bom, pessoal, a gente ainda pode considerar algumas influências nazistas no Brasil. Perceba que essa política de extrema-direita não esteve restrita apenas ao continente europeu. Acabou influenciando até mesmo aqui no Brasil, onde nós tivemos na década de 30 o surgimento da Ação Integralista Brasileira, AIB, que era um grupo de tendência fascista comandado por Plínio Salgado. A polarização ideológica que a gente teve aqui no Brasil na década de 30 entre A e B, um grupo de tendência fascista, A e B, contra a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, um grupo de tendência comunista. Essa polarização ideológica fez com que Getúlio Vargas decretasse estado de sítio e em 37 implantasse o Estado Novo, que vigorou no Brasil, um período de ditadura comandada por Vargas, que perdurou entre 1937 e 1945. Perdurou até a Segunda Guerra Mundial. A Constituição de 1937, a famosa Constituição Polaca, também é inspirada no nazismo, tem como influência principal a Constituição polonesa, viu, pessoal? Por isso que tem o nome de polaca. O golpe de 1938, a chamada intentona integralista, que foi uma tentativa dos fascistas de derrubarem Getúlio Vargas em 38. A criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, pessoal, era o órgão que tinha a função de fazer a censura aos meios de comunicação e de promover o culto à personalidade de Getúlio Vargas. Esse DIP era inspirado no Ministério da Propaganda de Hitler. Olha ele aqui, olha o Hitler aqui, pessoal. Olha a cara dele aí. E temos também o neonazismo. O neonazismo que existe nos dias atuais, inclusive no Brasil. Então são algumas influências nazistas que acabaram chegando no Brasil. Ok, pessoal? Então,
era o que tínhamos para hoje. Falamos então sobre o nazifascismo, falamos do fascismo italiano, falamos do nazismo alemão. Apresentamos as características desses modelos totalitários de poder. Na próxima aula, vem comigo que eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Um grande abraço e até a próxima. Clique lá.